Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui, sendo mais uma vez um teólogo. Eu tenho uma formação em teologia, já em ciências da religião também, pós-graduação, reconhecidos pelo MEC, tudo certinho, tá? Sob a anuência de uma faculdade. E eu tô trazendo aqui para vocês uma interpretação muito curiosa sobre o que as pessoas realmente estão enxergando, ou querem enxergar, ou querem bravejar na internet, não é mesmo? É complicado, é complicado. Todo mundo viu aqui a abertura dos jogos, eu assisti só algumas partes e eu tava lá fazendo minha bike na academia e tal, e tava lá as televisões mostrando a abertura, e eu vi uma abertura que eu olhei e falei, nossa, que diferente, né? Que foi essa abertura aqui, que chamou bem a atenção, acho que vocês, já na internet vocês conseguem vê-lo, né? Que seria uma espécie de um banquete. Quando eu vi esse banquete, eu falei, pô, será que os caras estão associando o banquete de Platão, né? O que seria isso? Porque tem uma moça no meio com um símbolo que eu fiquei olhando para o símbolo tentando entender, que parecia uma espécie de uma coroa ou algo reluzente, né? Criando um brilho sobre a pessoa. Claramente, a pessoa que, o diretor de arte ou quem realmente organizou tudo isso, gerou uma espécie de uma polêmica, trazendo uma pessoa que foge um pouco dos padrões de beleza estando acima do peso. Olhando pela ótica da sociedade, você percebe que a sociedade, né, tem os seus padrões de beleza. E, obviamente, a ideia é quebrar o padrão de beleza. Eu falei, entendi, beleza, sem problema, beleza, beleza. Ok, eu fui obeso, pesei 140 quilos já, então eu olhei e falei, ok, cara, pra mim não faz diferença nenhuma, eu queria entender a arte. E aí eu vejo essas figuras que são, assim, de uma personalidade muito interessante. E eu não tinha visto, ou melhor, eu não conhecia tantas diferenças, assim, dentro desta paleta de cores. Ou seja, pessoas com orientações sexuais diferentes da minha, sendo eu hétero, e que trazem, então, toda uma cor para a cerimônia. A sua beleza, mediante a sua própria existência, a sua própria natureza e a sua expressão de vida. Cara, mas assim, eu fiquei pensando, eu falei, meu, isso me afeta? Em nada. Acho legal como uma expressão artística sobre a ótica do banquete de Platão, observando isso sobre a ideia do banquete. Uma vez que, se você pega a foto dos apóstolos, você sabe que aqui tem 20, 25 pessoas, talvez. E, obviamente, nos apóstolos, você tem uma limitação de 12, 13 apóstolos ali no meio, né? Então, assim, temos aqui algumas diferenças, então não seria a mesma coisa que a Santa Ceia. Mas as pessoas passaram a observar como a representação de uma Santa Ceia. E isso gera um apelo a Freud, né, que diz julgue-os por aquilo que você é, julgue-os por aquilo que você vê e julgue-os por aquilo que você tem como personalidade. Então há um dito pelo não dito. Alguns dizem que é a Santa Ceia, outros dizem que não, que é uma representação dos deuses do Olimpo, onde você tem essas figuras caricatas que seriam então as divindades do Olimpo, já que nós estamos falando de Jogos Olímpicos, a representação das Olimpíadas pelos os ditos olímpicos. De novo, tem coisas e tem coisas, né? Então assim, nós temos a Última Ceia ou a Festa dos Deuses. Então o desfile de abertura foi associado à Última Ceia de Cristo, quadro de Da Vinci, mas o diretor da cerimônia disse que a referência era do deus grego Dionísio, que trouxe à tona a pintura holandesa. Há muita controvérsia, por quê? Porque eu vi matérias falando que era o contrário, que ele realmente tinha feito uma comparação à Santa Ceia e que achou um absurdo isso, as pessoas criticarem essa exposição da Santa Ceia dessa maneira, por ser então uma mera expressão dentro de uma arte, tá? Outras matérias falam que não, que esse diretor então da cerimônia disse que não, que era realmente a abertura mediante os Jogos Olímpicos, trazendo então os deuses do Olimpo. Quem está certo, quem está errado? Aí é a questão, né? Chazinho para enganar o meu hipotálamo. Um trecho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira, então motivou uma série de críticas ao longo do fim da semana, principalmente de entidades religiosas. Entidades religiosas quais, né? É só a Igreja Católica, né?
Porque, veja, para as igrejas da Reforma, as igrejas reformistas, isso aqui não representa absolutamente nada. Seria uma afronta à Igreja Apostólica Romana, tá? Na sessão que homenageava a moda francesa, que percorreu o rio Sena, drag queens à frente de um banquete foram interpretadas como uma sátira, né? Aí cadê o Porta dos Fundos? Né? A Ceia de Jesus Cristo, cuja representação mais famosa está na pintura do mesmo nome do italiano Leonardo da Vinci. A Conferência dos Bispos, então, da Igreja Católica Francesa, que é punk, esses caras, eles são bem pesados, tá? Leia-se, durante muito tempo houve uma briga entre a França e a Itália para ficar pré-determinando quem seriam os papas, mas briga de soco, soco de papa saindo na mão, tá? Então, assim, sempre teve conflitos entre a França e a Itália para predeterminar o poder da igreja perante o Estado. Então, a Igreja Católica Francesa, ela é extremamente radical. Então, eles acreditam que isso foi um escárnio, uma zombaria com o cristianismo. E diz ainda ter lamentado por todos os cristãos que foram feridos pela ofensa e provocação. Então, o Dom Odilo Schrerer, arcebispo de São Paulo, classificou a cena como um deboche. Ele foi até bem polido, né, dentro do critério da igreja, falando, isso foi um deboche, né? Tem cara que ia xingar mais. Mas o diretor artístico, que foi Thomas Joly, disse que não teve intenção de zombar ali referente ao cristianismo, tá? A intenção era ter uma mensagem de inclusão e diversidade. É muito complicado, né, trazer inclusão e diversidade quando a gente fala de uma religião que não quer inclusão e não quer diversidade. A igreja, historicamente falando, ela sempre foi contra os homossexuais, ela sempre pregou ódio contra os homossexuais. A gente já viu o discurso do Papa, trazendo 2, 3 entrevistas recentes, que ele fala que ele está cansado de homossexuais dentro da igreja, que isso tem que acabar e tudo mais, né? Claramente ali abusando do seu direito à senilidade. Mas ele fala um negócio desse, então mostra que a própria igreja possui escândalos com relação a homossexuais, né, padres, bispos, sei lá, pessoas que realmente têm uma orientação sexual que vai contra os próprios dizeres da igreja, mas a igreja então, ao invés dela buscar entender e compreender que a orientação sexual não faz diferença nenhuma dentro do critério da religião, eles continuam combatendo de maneira fora a ideia da homossexualidade, né? Mas dentro da sua estrutura religiosa, ninguém fala nada. Então, temos vários apontamentos com relação a isso, tá? Mas ele ainda disse que a referência também era referente aos deuses pagãos do Olimpo, tá? O paganismo, ele advém da Grécia, ele advém dos deuses do Olimpo, ele advém dessa pluralidade maravilhosa de conceitos de deuses, que são as representações de critérios da personalidade humana, da natureza, e que passam a ser cultuados como um grande panteão e fizeram um enorme peso junto ao cristianismo, pois naquela época nós tínhamos o povo hebreu e o povo pagão convivendo juntos em harmonia. Os romanos, eles faziam o culto, sim, aos deuses. Então, nós temos aqui a interpretação do deus grego Dionísio, nos conscientiza do absurdo da violência entre os seres humanos. Ou seja, ao centro não estaria Jesus seminu e pintado de azul, mas o deus Dionísio, interpretado pelo ator Philippe Catherine, se é assim que se manifesta o nome dele, tá? Bom, nas redes sociais a cena foi então associada a uma outra obra, que seria Le Festin de Dieu, que seria a Festa dos Deuses, tá? Do holandês Jan van Beijert, que não sei como se pronuncia. A pintura, inclusive, está exposta na França, no Museu d'Imagine. A pintura retrata, então, o Olimpo, onde os deuses estão reunidos para um banquete que celebra o casamento de Tétis, não é Tetris, né? De Tétis e Peleu, tá? Com destaque para Apolo, coroado ao centro. Então, a moça ao centro não seria a representação de Jesus, mas de Apolo. Só porque não é um homem e não tem um corpo divino, né? Passa-se então a criticar também a estrutura da moça, ali prevaricando sobre o critério, né, da gordofobia. A obra também tem referência a Dionísio, que seria o Baco, deus do vinho e das festividades. A organização da cerimônia de abertura não confirmou se tomou a pintura específica como influência direta. Afinal, muitas são as obras que retratam o deus Dionísio, porém negaram que se tratava de uma referência bíblica. Tá bom?
Então essa ideia de misturar referências acadêmicas, eruditas, com as pinturas, junto a uma cultura pop. Então eles redefinem essa pintura, que seria a ideia dos deuses do Olimpo, como visto ali pelo holandês, com uma ideia de cultura pop. Lembrando, olha a diferença entre o que seria a Santa Ceia, né, original, da que foi observada. Cara, tem uma diferença brutal, grotesca, tá? Então, assim, primeiro, a quantidade de pessoas, né? Segundo, a representação. Em cima da cabeça dessa moça ao centro tem uma representação como se fosse uma enorme luz, que na cabeça de Jesus, dentro desta imagem, não tem. Nós temos aqui diversas pessoas, inclusive sentadas sobre o que seria a mesa, e aqui nós não temos, tá? Então veja, inclusive a representação do banquete aqui em cima, e aqui não tem nada. Porém, infelizmente, né, as pessoas querem realmente ver o que querem. A projeção da mente das pessoas é isso. Para mim, não tinha nada. Eu só estava esperando a manifestação das pessoas. E lembrando, a representação da Santa Ceia, ela foi vista em diversas etapas dentro de desenhos animados e que ninguém falou nada. Então nós temos aqui personagens da Nintendo, como Santa Ceia. Nós temos o Santa Ceia de verdade, né? Saint Seiya, que é dos Cavaleiros do Zodíaco. Nós temos a última ceia do Darth Vader, né? Com Luke Skywalker e todo mundo. Nós temos aqui do Lego Star Wars. O Lego Star Wars é maravilhoso. Então nós temos aqui também a Liga da Justiça. E nós temos os Simpsons. Veja, Simpsons. Quem está representando Jesus é Homer alcoolizado. Tá? Existe uma birita aqui em cima da mesa, cerveja Duff ali, tá? Sobre a mesa, e ele tá bêbado. Tá? Nós temos a outra também aqui dos Simpsons, nós temos o ET no centro com Robocop, Geleia e todo mundo, tá? Nós temos a Santa Ceia do House, nós temos a Santa Ceia do Lost, e ninguém falou absolutamente nada sobre a representação da Santa Ceia nos desenhos animados. Então veja, para o cristão pode ser complicado ter o Homer Simpson como Jesus. Afinal ele está bêbado, Jesus era bêbado e ninguém falou absolutamente nada. Mas eu entendo, honestamente, eu entendo a postura do cristão em querer defender um símbolo sagrado. A cultura pop, ela entrou em muitas estruturas de uma sociedade, redefinindo estilos de música, redefinindo estilos de se vestir, expressões, gestos, atitudes, criação de memes. Quer dizer, a cultura pop, ela tornou-se algo mais, um linguajar, uma figura única de linguagem, tá? Tentando unificar as pessoas. Ok, cara, beleza, eu não sou pop. Tá? Eu tenho minha individualidade em muitos aspectos, eu tenho meus gostos, e não é um crítico de arte que vai determinar o que eu devo ou não julgar, como eu devo analisar, ou o que eu devo realizar. Então, o uso de roupas, cabelos e tudo mais. Quando eu vi essa imagem, novamente, eu não fiz nenhum juízo de valor. Por quê? Porque para mim, sendo budista, não tem valor, não tem peso nenhum. Achei muito diferente esse enredo, inclusive essas pessoas com as suas diversidades de roupas, gestos, formas, atitudes. Ok, cara, é uma ideia de gerar uma inclusão. Porém, o cristão não é inclusivo. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre o cristão, pois as estruturas ortodoxas do cristianismo, as estruturas das igrejas pós-reforma, as estruturas das igrejas vistas depois, né, com a Assembleia de Deus e todas as ramificações das neopentecostais advindas da Igreja Batista, da Presbiteriana, de outras, você percebe que são mais agressivas com relação a esse tipo de coisa. Mexer com o âmago do cristão, nesse caso, é mexer com uma estrutura de crença seríssima. Eu concordo dentro desse aspecto. Mas eu acho que, assim, a gente tem que perguntar pro cara, o que você quis realmente fazer com essa peça? Se for a Santa Ceia, você vai ter problema com a igreja francesa, com as igrejas mais ortodoxas e com o cristão. Tudo bem? Se for então o banquete ali, a ceia do Dionísio, o símbolo da pintura ali do holandês, você tem que falar, gente, isso aqui não é a Santa Ceia, ok? É uma representação de festividade pelos cultos pagãos. Tem que deixar bem claro. Esse é o problema, a falta de diálogo. Então quando a gente vomita uma estrutura ali, né, diferente, a gente tenta ver as reações das pessoas. E as reações das pessoas foram bem complicadas.
já tem uma minoria que é perseguida, tá? Essa minoria perseguida, dentro de um movimento como esse, passa a ser perseguida ainda mais. Isso daí não é legal, tá? Então, assim, eu acho que foi uma falha de quem realmente organizou o evento e não deixar bem claro a que se refere. Eu acho que faltou isso, tá? Sobre a Santa Ceia, a gente precisa conversar sobre isso, tá? A Santa Ceia é uma coisa muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. Eu tenho um livro na minha mão que tem 12 páginas de referência biográfica, de fontes de pesquisa, inclusive uma árvore toda repleta de genealogia, explicando de onde vem toda essa ideia da Santa Ceia, e diversos desenhos bem legais, tá? Referentes à fonte de pesquisa, as imagens, ó, o Jean-Baptiste Champollion da Última Ceia, tá? Então tá aqui, ok? Tá bonitinho, tá? Todas as estruturas mostrando a fonte de pesquisa, como foi feita a fonte de pesquisa sobre a Última Ceia e as representações de Maria Madalena e tudo mais. Vamos conversar sobre isso? Eu quero ler algumas passagens aqui para que vocês possam entender o que aconteceu nessa Última Ceia, tá? Literalmente, nessa Última Ceia de Jesus. Deixa eu só mudar a câmera. Eu queria ficar para cá, para a gente tirar um pouquinho essa imagem e ficar assim mais pertinho. Assim eu posso reduzir aqui, tá bom? Vamos bater um papinho sobre a Santa Ceia? Bom, a gente vai falar então de um período onde nós tínhamos em Jerusalém, tá? Em Jerusalém, muitos conflitos sociais e políticos se originando naquela cidade. Por quê? Jerusalém então passou a ser o marco zero para o povo hebreu, onde eles, fugindo do Egito, passaram a se consolidar e ter uma identidade. Dentro das ciências políticas, um povo sem cidade ou uma cidade sem povo é muito questionável, né? Pois eles não têm uma origem, eles não têm um registro. Eles tornam-se somente um povo errante, ou seja, um povo que fica circulando por aí sem uma origem. Quando eles então constroem Jerusalém, o Templo de Salomão e toda aquela estrutura vista até os dias de hoje, demolida, infelizmente, por diversas guerras, tá? Quando tem a Constituição de Jerusalém, Jerusalém passou a ser alvo dos imperadores romanos, pois ali, aquela região de Jerusalém, que pega o norte da África, era um ponto de passagem, inclusive o mar Mediterrâneo. Então, muitos romanos circulavam por lá, muitos imperadores, diversos povos, e muitas brigas aconteciam para tentar tomar aquela cidade e o poder. O povo hebreu ele estava morrendo crucificado pelos então imperadores romanos, que passaram a dominar aquela cidade no período e escravizou muitas pessoas, obrigava aquelas pessoas a atos muito ruins, a trabalharem até a morte. Então, assim, eles recebiam quase nada para sua existência, tinham só a sua roupa do corpo, né? Muitos não tinham nem o direito de entrar na própria cidade. E quando surge Jesus, né? Jesus nasce naquele período onde já tinham 3.000 registrados, 3.000 hebreus crucificados por Tibério. Então, assim, ele nasce no período de guerras e conflitos. E quando ele vai crescendo e vendo aquilo junto com Tiago, João Batista e outros que ali estavam, ele percebe a necessidade, então, de expurgar aqueles romanos e os imperadores romanos de Jerusalém. E muitos conflitos sociais começam a ser instalados e ele começa então a arrebanhar as pessoas que estavam marginalizadas, largadas e menosprezadas perante aquela sociedade para fazer parte então do grupo de Jesus, para então iniciar uma derrocada contra o Império Romano, tá? Então, aqui nós temos toda essa passagem e é importante vocês entenderem o que vai ser lido. Eu já dei aqui a primeira introdução, tá? Vamos lá. Uma profecia, então, de João Batista tinha determinado que em março de 33 depois de Cristo, haveria uma proclamação do Messias Salvador e a restauração do verdadeiro rei, tá? Muitas coisas haviam sido cuidadosamente preparadas para esse momento, a unção, o jumento, as folhas de palmeira e assim por diante. Sim, jumento, naquela época não tinha cavalo nem camelo, Jesus andava de burrico, tá? Mas nada importante aconteceu, ou seja, foi só uma mera
premonição, mas nada aconteceu. Mas de acordo com Marcos 11:11, Jesus entrou no templo e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os apóstolos. Tá? Lucas, então, nos diz que os fariseus ordenaram aos discípulos que fossem repreendidos por criar tumulto. Veja, tumulto. Eles eram baderneiros, eles precisavam enfrentar os romanos, eles precisavam destituir os imperadores. Então eles causavam tumulto, e é fato isso, historicamente é fato. Mateus acrescenta: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali, então, vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Depois retomou a Betânia. Em João, por exemplo, explica ainda que Jesus conversou com algumas pessoas na rua, seguindo-se de que, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Jesus arrebanhava as pessoas, sim, e João Batista os convertia para fazerem parte do grupo de Jesus. Lembra-se, nós tínhamos os essênios já eram uma fraternidade criada naquela época que junta então Jesus a Judas. Mas nós tínhamos então o grupo de Jesus, qual ele passava a convencer as pessoas pela sua miséria, pobreza, morte, sofrimento, que os romanos eram criminosos e que passavam então a destruir a cidade prometida. Então Jesus convertia as pessoas não só para, obviamente, passarem a acreditar nele, mas para fazerem parte do grupo dele. Lembrando que o nome dele era Jesus, não era Cristo. Cristo ele passa a existir somente depois da sua crucificação. Até então, ele é Jesus, ok? Bom, levando em conta todos esses fatos, tá? A visita a Jerusalém foi um evento infeliz. Jesus não recebeu a aclamação que esperava e percebeu que seus dias estavam contados. Por quê? Porque Jesus queria ser reconhecido como o rei dos hebreus. Há muitas controvérsias sobre essa questão dele ser ou não um rei, mas ele queria ser um rei, ele estava disputando com outras figuras, leia-se Tiago. Tiago seria então aquele que herdaria toda a ideia de liderar o povo, que seria um dos irmãos de Jesus, tá? Mas ele não teve o reconhecimento perante os imperadores de que ele seria então um líder ali do povo, tá? Então ele não recebeu a aclamação que esperava e percebeu que seus dias estavam contados, principalmente por ser ele conhecidamente ligado aos comandantes zelotes, Simão Zelote, Judas Iscariotes e Tadeu. Veja, comandantes. Comandantes do quê? Tá? Simão, que era irmão de Jesus, Judas, que era irmão dele dentro da fraternidade essênio, e Tadeu. Comandantes do quê? Não é verdade? Então, o que haveria liderado a revolta contra Pilatos? Novamente, eles tentaram derrubar Pilatos, Tibério e outros imperadores. Tá? Os escrivãos e sacerdotes, então, procuravam como prenderiam a traição e o matariam, como visto em Marcos. Seu plano de criar uma Judéia idílica, livre da opressão romana, não dera certo, porque seu sonho de unificar o povo não tinha simpatia dos seus conterrâneos sectários. Ou seja, o próprio povo não queria fazer parte disso. Eu sempre falo, é uma analogia, vamos criar, né, essa analogia. Nós vimos, então, o que aconteceu com relação às manifestações de direita, que foram lá e destruíram o Congresso, destruíram a Câmara, né, e afrontaram, então, os ministros do Supremo. Toda a população brasileira foi fazer isso? Não. Aqueles que realmente concordam com isso e falaram, puta, eu não vou fazer parte, foram lá? Não. Muitos olharam e falaram, pô, não é legal o que vocês estão fazendo, eu até entendo, mas eu não acho legal. E outros acharam um absurdo. Mas aqueles, então, que ficaram revoltados, foram lá e destruíram. Eles foram presos. É a mesma coisa. Existe um grupo que entendia Jesus e que falava, cara, eu entendo o que você quer fazer, mas a gente não tem espadas, não temos forças e não podemos destituir os imperadores romanos. Você é louco, a gente vai morrer. Nós não temos força. Nós não temos nem comida para gerar força. E outro grupo falou, eu topo, vamos entrar na treta e vamos tentar até a morte. E Jesus, então, fez com que essas pessoas fizessem parte de um golpe de Estado. Então, também naquela época,
uma grave cisão ocorria dentro do grupo apostólico. Então nós tínhamos treta entre os apóstolos. Simão Zelote não vinha se dando bem com Jonatas Anás. Jonatas Anás. Jonatas Anás, o nome oficial dele era Tiago de Alfeu. Veja, ele tinha um pseudônimo e outros também tinham. Por que eles tinham pseudônimos? Porque eles perdiam a identidade. Simão, por exemplo, perdeu a identidade dele e ele passou a ser chamado de Lázaro. E a gente já falou sobre isso aqui no vídeo. Eles perdem a identidade deles, eles têm que reformular os seus nomes para poder entrar em Jerusalém. Por que isso? Porque o castigo por aqueles que então auferiam golpes de Estado, golpe contra o imperador ou contra os romanos, podiam ser a morte, a crucificação ou a expulsão de Jerusalém. E ser expulso de Jerusalém é perder a sua identidade por completo. Então eles passam a ter outra identidade. Simão, ele foi preso por tentar dar um golpe contra Pôncio Pilatos e ao sair da sua prisão, Pôncio deixou bem claro, você não vai mais chamar Simão. E Jesus passa a o chamar de Lázaro. Então ressuscita Lázaro dos mortos. Ou seja, ele dá o nome Lázaro a uma pessoa. Mesma coisa que Tiago de Alfeu, que passa a ser então chamado de Jonatas Anás. E a rivalidade política dos dois atingiu o ápice. Nós tínhamos briga entre os apóstolos, briga entre Simão e Jonatas Anás, briga entre o próprio Judas contra Jesus e outros. Os dois disputavam a suprema posição de pai. Pai era um nome dado chamado Abba. Abba era pai. Por quê? Aquele que então era líder, era regente de um grupo ou era o comandante de um grupo, era intitulado de Abba, que seria o pai. E existia uma briga para ver quem possuía esse título, porque com o título e com a liderança de grupos, ele passa a negociar com imperadores, pois ele torna-se líder regente de uma população. E chamar-se Abba é um título muito forte, o qual poderia dar a ele a proximidade a Pôncio Pilatos para poder negociar estruturas governamentais, estruturas de sociedade e melhorias ali dentro, tá? É sério. Então, Simão, naquela época, era chamado de pai, tá? Desde março de 31 depois de Cristo, mas ele acabou perdendo a supremacia para o Jonatas Anás, tá? Por causa de sua excomunhão. Como eu falei, ele foi preso, e ele sendo preso, ele é excomungado. A maioria lembrou de John Wick, ok? Ele vira um John Wick, tá? Jonatas fora, então, obrigado a endossar a ressurreição de Lázaro, que seria, então, Simão. Tá? Pelo qual Simão retoma a vida política e social, tá? No texto. Mas não estava disposto a abrir mão do poder que acabara de ganhar, especialmente quando Simão fora ressuscitado de forma contrária às regras estabelecidas. Por quê? Porque ele tinha que ser expulso realmente, mas ele não foi expulso por Jesus falando com Pilatos. Jesus entra num acordo com Pilatos e dá novamente a chance a Simão. Simão não poderia ter uma nova chance, pois ele já era um ativista extremamente agressivo. Então ele passa a ser chamado de Lázaro, mesmo indo contra todas as regras pré-estabelecidas entre aquela sociedade. Então também havia um desacordo entre Jonatas e Jesus, quanto a convertidos gentios batizados terem ou não de se submeter à circuncisão. Jesus, ele predetermina novas regras, saindo então da sua origem, pois ele era hebreu / judeu. Viu, querido? Jesus não é cristão, ele não é cristão, tá? Tem que explicar. Jesus era judeu, ele era judeu, tá bom? Tá? Ele não era cristão, Jesus era judeu, tá? Então Jesus, sendo judeu, ele foi contra muitos princípios pré-determinados por toda a população ali dos hebreus que passavam, então, a seguir o que falavam para eles, tá? Lembrando, a circuncisão foi um ato muito feio, tá? Historicamente, advém de um estupro. A circuncisão advém de um ato, um pecado, um crime cometido contra uma mulher por hebreus, e o rei naquela época falou, eu quero então um castigo físico, e pediu para que fosse retirado o prepúcio daqueles, e passou a ser então uma tradição. Vamos lá. Jesus então observa isso e fala, eu nego tudo isso. E quando se torna então e se faz o batismo é para uma conversão negando o paganismo e negando então as origens
do hebreu. Então eles passam a não fazer mais oferendas emulando animais aos templos, eles passam a não mais fazer a circuncisão, eles passam a reconhecer um Deus amável contra um Deus ditador agressivo que era do Velho Testamento. Mate os meus inimigos, como visto então nos Salmos de Davi. Tá? Então ele vai contra. Jesus era a favor de permitir aos convertidos uma escolha, mas Jonatas queria que a circuncisão fosse obrigatória. E por fim, Jonatas rejeitava o plano zelote de uma guerra declarada contra Roma, enquanto Simão, sempre impulsivo, promovia a visão marcial, ou seja, ele queria morte, ele queria sangue. Nisso, Jesus estava mais inclinado a apoiar Simão, pois Simão era o seu irmão direto. Tá? Não que ele procurasse especificamente uma solução militar, mas ele não gostava de a atitude complacente de Jonatas, que estava então indo contra a ideia de uma revolução armada e a morte do povo. Bom, encurralado dentro desse meio, né, então Judas Iscariote, decidido a ficar do lado de quem parecesse mais politicamente valioso, então ele se alia a Jonatas Anás. Quando ele se alia então ao Jonatas Anás, que era conhecido como Abba, o novo pai, que podia autorizar então a reabilitação política e negociar a favor dele com o governador romano, que foi Pôncio Pilatos. Então, de novo, você tem ali um ministro do STF. Você então chega, tem o, vamos dizer assim, o approach para o ministro e fala, poxa cara, errei, sinto, você pode me dar uma pena, mas uma pena mais amena mediante ao crime que eu cometi? Ou aqueles que foram destruir sobre a ordem e ótica de Simão, falando, vai e destrua, cara, acabe com tudo, tem que destruir aquilo. Entendem? Então Jonatas, junto com Judas, sabiam que eles tinham poder, já que Jonatas tinha o título de Abba, que seria o pai, o líder, o governador ali, ou o comandante daquelas pessoas, passa então a negociar diretamente, tendo poder político. Cara, se você tem o poder político, você não faz meleca, porque você vai preservar a sua natureza, a sua vida e ter certos benefícios que outros não teriam, elementos facilitadores. Mas Jesus e Simão, eles queriam uma revolução, tá? Quanto à questão dos convertidos judeus, eram circuncidados, Judas se opunha veementemente a Jesus e apoiava Jonatas. Ele não acreditava nisso. Veja, muitos judeus foram então rebatizados, né, apoiando então Jesus. E eles passam a negar então a religião ali vista, a ortodoxia dos hebreus, tá? Passando então para o lado de Jesus e abrindo mão então de todos os princípios vistos do ethos, mito e rito do hebreu, tá? Ao mesmo tempo, então, Judas percebia que Simão se encontrava numa posição fraca. Simão enfrentaria acusações criminais. Todo mundo acha que os apóstolos eram bonzinhos, ingenuidade. Assim como Judas e Tadeu, por ter liderado a revolta zelote. Seria até possível que Jesus também fosse acuado ao lado deles, caso se provasse que ele apoiava ativamente a facção de guerra. Essa situação era uma provável saída então para Judas, pois ele poderia atrair a amizade de Jesus e revelar o paradeiro de Tadeu. Bom, chegamos então à Santa Ceia. A Santa Ceia, eu vou resumir porque o texto é maravilhoso, mas ele é muito grande. A Santa Ceia foi um encontro não em Jerusalém. Ela foi em Quarã, ou Quirã, que era uma cidade próxima. Por quê? Porque todos os apóstolos estavam proibidos de adentrar em Jerusalém. Eles já estavam com o nome sujo na fita, amigão. Então eles não poderiam entrar em Jerusalém. Então eles passaram a se reunir em Quirã, ou Quarã, para então combinar o dia de dar o golpe. Naquela noite, então, todos eles se reúnem e eles passam, então, a observar. Uma coisa interessante que vocês têm que entender é, quando fala-se sobre a Santa Ceia é um ato muito interessante de ser observado. Jesus fica na frente, mas por que Jesus? Poderia ser qualquer um. Ele se torna, então, o líder, né, o Messias, autoproclamado e entendido por ambos, por todos ali, que seria, então, Jesus, o Messias, autoproclamado. Vem um sacerdote e o sacerdote abençoa toda a comida. Ninguém encosta, ninguém. Quando então ele abençoa a comida, Jesus tem então acesso à comida e ele passa a comida por uma cadeia hierárquica.
Todos esses apóstolos vistos na imagem, eles seguem uma cadeia hierárquica pré-determinada por Jesus. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, dentro de um escalão. Porque se Jesus for destituído, for morto, alguém tem que assumir. Ok? Nesse banquete, o qual então seria o prenúncio da morte de Jesus, Judas, junto com o Jonatas Anás, predeterminam quem é que realmente está do lado ali, fazendo uma espécie de um Big Brother. Quem está do lado de Jesus, quem não está do lado de Jesus. E Judas, então, passa a entregar Jesus para os romanos, que invadem o lugar e levam Jesus preso. Quando Jesus é preso, ele é apresentado a Pilatos. Pilatos olha e fala, cara, eu não vou me meter nessa. Eu não quero mais ficar julgando Jesus, eu não quero mais esse tipo de coisa. E quem passa então a crucificá-lo não é Pôncio Pilatos, e Tibério. Tibério era o imperador mais cruel. Tibério chega para Jesus e pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o líder do povo, eu sou o rei dos hebreus. E Tibério fala, peraí, você é o rei? Se eu mato o rei, não existe mais jogo de xadrez. Todos os peões, toda a dama, bispo, torre e tudo mais, cai. E manda crucificar Jesus. Jonatas Anás, então, ele é chamado de filho do pai, pois ele então assume a cadeia hierárquica que seria então de Jesus. Ele vira filho do pai, que significa Bar Abá, filho do pai. Bar Abá, Barabá, Barrabá, Barrabá, Barrabás. E aí surge então o conceito de Bar Abá, Barrabás. Ok? Essa é a história da Santa Ceia. E isso que aconteceu. É plausível? Perfeitamente plausível. É factível, historicamente, pelas ciências da religião e pela exegese dos livros e trazendo, então, uma elucidação, saindo do fundamentalismo, mas utilizando aspectos políticos, sociais daquela época, completamente factível. Tá bom? Esse livro está no canal, dentro da playlist podcast. Basta escutar todos aqueles livros ou comprar aqueles livros e você vai ter uma literatura muito legal, tá? Lembrando, quem escreveu esse livro, ele foi reconhecido na Europa, ele teve ali as suas premiações, ele foi considerado como Sir, e ele trouxe dentro de um conceito histórico a genealogia, ou seja, ele montou toda uma estrutura, lendo, pesquisando, fazendo pesquisa junto aos documentos do Mar Morto, junto com outros pares, trazendo à tona toda essa história, tá? Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre como as pessoas se apegam à fenomenologia e como a gente tem um vislumbre de aspectos completamente anômalos dentro da manifestação da Santa Ceia, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Novamente, vocês querem literatura sobre isso? É só entrar na Amazon, escreve lá Teologia Liberal, ou Gerd Tyson, Rudolf Bultmann, Leonard Boff. Tem muita coisa legal falando sobre isso, tá? Tem as pesquisas que são interessantes para a gente entender os períodos da igreja, os 7 períodos, apostólico, patrístico, a reforma, contra-reforma, que foi por meio dos jesuítas, as missões observadas, tá? O iluminismo, a parte mais da razão que surge, a Revolução Francesa indo contra a igreja alicerçada no Estado, tem a igreja contemporânea, tem muitas coisas interessantes para que vocês possam entender sobre as passagens da sua própria crença. Tá bom? Então é isso, agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta clicar em qualquer uma desses linkzinhos e você vai ser levado a uma pagininha que você possa doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.